Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos, estamos aqui novamente. Nesse vídeo, pessoal, eu gostaria de falar um pouco sobre política, dando ênfase aí na questão relacionada às funções do Poder Executivo. No ano que vem, nós vamos ter eleições e já está tendo aí uma grande polarização da sociedade, brigas e discussões já estão acontecendo. E acredito que é pertinente abordar esse assunto porque será uma eleição do cargo do Poder Executivo. Então, antes de adentrar, vamos lembrar o que é o Brasil como país e como funciona o Estado brasileiro. O Brasil se configura como uma república democrática presidencialista. República porque o poder do Estado está dividido em três poderes: o poder executivo, que tem a função de executar e governar; o poder legislativo, que tem a função de criar as leis e aprovar leis também e fiscalizar; e o poder judiciário, que tem a função de julgar. E esses poderes, eles exercem funções em três escalas: nas escalas municipal, estadual e nacional. O poder executivo, em escala municipal, é representado pelo prefeito. Em escala estadual, é representado pelo governador. Em escala nacional, é representado pelo presidente da República. Veja bem, pessoal, qual é a função do poder executivo? Primordialmente falando, fundamentalmente falando, o poder executivo deve governar fazendo com que saúde, educação e segurança funcionem e estejam em ordem. Essa é a função primeira do Poder Executivo: garantir o funcionamento de saúde, educação e segurança. Além disso, esse poder, devido à sua própria característica de influência, ele deve mediar os conflitos que existem na sociedade e, por fim, resolver problemas que possam vir a aparecer. Por exemplo, no ato de governar, lá o presidente da República está atuando em prol da segurança, da educação e da saúde, e surge uma crise no sistema de abastecimento elétrico. Então ele, como poder executivo, ele tem essa potencialidade de intervir e procurar medidas para resolver esse problema. Lembrando que ele não trabalha sozinho, principalmente quando falamos do poder executivo relacionado ao presidente da República, ele tem lá os seus ministérios, e em outras escalas aqueles que assumem o poder executivo também montam a sua equipe, que são seus braços, que vão estar ajudando esses indivíduos a estar executando as suas funções. Até aí tudo bem, pessoal. Essa seria a função básica do que seria governar. Mas me parece que esses indivíduos, principalmente na escala presidencial, que é o chefe supremo do Estado brasileiro, eu vou falar isso aqui do Brasil, tá, pessoal? Vou trazer a realidade brasileira, mesmo porque eu nunca morei fora do país, o que eu conheço é sobre o Brasil. E parece que esses indivíduos, ao assumirem esses determinados cargos, eles começam a atuar de uma forma até meio que monárquica, independente de qual vertente política e ideológica os mesmos seguem. Veja bem, existe um candidato Y e um candidato X competindo uma eleição. Vamos supor que o candidato X venceu a eleição. O que vai acontecer durante o seu governo? Ele vai governar para os seus eleitores. Porém, a função do poder executivo, aquele poder que é dado àquele indivíduo, não é governar para quem o elegeu, é organizar a nação. E dessa forma, se o candidato Y assume o poder, da mesma forma ele também vai governar para os seus eleitores, o que também não é sua função.
Não é governar para os seus eleitores, é governar para a nação. Veja bem, pessoal, levando isso em consideração, é importante analisarmos qual é o papel de nós, como sociedade civil, na atuação desses indivíduos ao assumirem os seus cargos políticos. Eu vou dizer algo aqui que talvez incomode algumas pessoas que vão estar ouvindo o vídeo, porque eu vou citar pessoas, candidatos aí que assumiram o poder da República e provavelmente algumas pessoas vão se sentir incomodadas, mas eu vou citar esses indivíduos que são os governos mais próximos que nós tivemos aí, que cabe uma análise, porque provavelmente são os que vão estar disputando ano que vem, que é o Lula e o Bolsonaro. Esses indivíduos, eles tendem a ser idolatrados. O Bolsonaro pelos seus eleitores, o Lula pelos seus eleitores. Isso acontece. A função desses indivíduos não é ficar governando para os seus eleitores, mas o fato deles serem idolatrados pelos seus eleitores faz com que eles criem momentos e situações para agradar os seus eleitores. O Lula fazia os comícios, o Bolsonaro faz as passeatas, as motos aí. Veja bem, pessoal, isso não é a função de quem assume o poder da presidência da República. Mesmo porque, ao tomar essas atitudes, esses indivíduos acabam por aumentar a polarização que já existe na sociedade em que nós vivemos. Nós, como sociedade humana, tendemos a nos polarizar. Isso é natural. Existe uma certa polarização. Sempre que existe uma determinada discussão, surgem vertentes diferentes que vão debater. Na filosofia, chamamos isso de dialética, o debate, o diálogo, e assim a nossa intelectualidade cresce. Isso é bom. O problema é quando nós nos distanciamos de uma maneira muito grande e começamos a brigar devido a essa polarização. Quando essas coisas acontecem, nós deixamos de crescer, porque passamos a olhar apenas para uma vertente e não ouvimos o outro. Esses indivíduos, quando eles assumem esse poder e ao serem idolatrados por nós como sociedade civil, assumem esse poder, essa idolatria e começam a atuar apenas para uma vertente da população, eles não estão exercendo realmente o que é necessário ou o que realmente é exercer o poder que está na mão deles, que seria esse poder executivo. Eu tenho assistido as CPIs que vem acontecendo, devido à situação de crise de saúde planetária, e eu tenho assistido várias CPIs aqui no YouTube mesmo, para conseguir informação, e eu fico observando muito os comentários. Então sempre tem lá os comentários, Lula livre, Bolsonaro 2022, Lula 2022, fica aquele ataque, aqueles ataques. Isso é completamente ruim para nós como sociedade, porque me parece que as pessoas não compreendem qual é a real função desses indivíduos. Veja bem, pessoal, eu vou ser um pouco mais polêmico. Vamos pensar lá no Velho Testamento, quando Moisés sobe lá no monte, recebe as mensagens de Deus. Quando ele desce, uma das mensagens está escrito lá, não idolatrar. E quando ele chega no pé do monte, o que ele encontra? As pessoas idolatrando um bezerro de ouro. Quando nós idolatramos esses indivíduos politicamente, é como se nós estivéssemos idolatrando um bezerro de ouro. É como se nós estivéssemos dando um poder para esses indivíduos que eles não têm, ou enxergando neles a imagem de um ser superior que eles não são. Quando nós votamos em alguém para assumir a cadeira de uma presidência da República, a função é governar. Esse indivíduo vai lá fazer um comício. Vou fazer um comício, meus eleitores vêm aqui. Não, que fazer comício o quê? Vai governar. Vamos fazer uma passeata aqui, eu vou sair de moto, me sigam. Que sair de moto? Vai governar. Essa é a função real desses indivíduos. O ato de governar. Você tem 4 anos para governar. Se fizer as coisas certinho, beleza, muito obrigado, tamo junto. Ano que vem tem eleição de novo e vamos votar. Mas nós mesmos, como sociedade civil, damos esse poder para esses indivíduos que, na verdade, eles não têm. Somos nós, como sociedade civil, com o nosso ato de idolatrar esses indivíduos, mesmo que de uma forma meio até ignorante,
porque procuramos realmente aquela ânsia, nós como cidadãos, vivendo aqui nessa terra, cheio de mistérios, né? Então nós procuramos resolver esses problemas e ficamos procurando em algumas determinadas pessoas as soluções para tudo isso. E nós temos que entender que essas funções políticas, acabei de dizer a palavra, são funções. É um trabalho a ser exercido. Esses indivíduos não são semideuses que estão aqui. Mas quando nós os idolatramos, nós os transformamos em bezerros de ouro. Nós criamos divindades. Enxergamos, mesmo que de uma forma subliminar, sem percebermos isso, nós estamos enxergando esses indivíduos como divindades, que eles não são e muito menos representam. São seres humanos como nós. E é difícil porque eu tenho visto, assim, estou com 34 anos, né? Farei 34 anos em dezembro desse ano. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu tinha meus 15 anos, eu ficava lá também nesse processo de idolatrar um determinado partido político, de idolatrar um determinado político em si, esse é o melhor, esse não sei o quê. Mas nos dias de hoje, com a idade que eu tenho, e eu nem sou muito velho, eu já tenho um olhar completamente diferente. Eu procuro sempre estar olhando e ouvindo, mesmo as pessoas que eu não concordo. Mesmo aqueles políticos que eu não tenho tanta empatia, eu procuro ouvir o que eles estão falando para contrapor as outras ideias que eu defendo. Só que, de maneira geral, nós como sociedade não fazemos isso. E mesmo eu procurando contrapor essas ideias aqui no meu dia a dia, estudando, tentando entender, para não cometer erros e não transpor ideias errôneas, eu erro pra caramba. Agora imagina, de maneira geral, as pessoas que não fazem isso. E levando em consideração o Brasil por inteiro, quantas pessoas dedicam horas e horas da sua vida a fazer estudos? Ou quantas pessoas têm a condição de dedicar um tempo para estudar? Eu estava assistindo uma CPI agora, essas CPIs elas duram 7 horas. Quem que vai sentar ali? Eu não fiquei 7 horas assistindo essa CPI por inteiro, como outras que eu assisto e outras entrevistas que às vezes duram 3 horas, enfim. Não assisto tudo isso, mas eu dedico algumas horas do meu dia ali a procurar informação, sem contar leituras e outras coisas. Mas a maioria da população não faz isso, por inúmeros fatores. E por não fazer isso, é mais fácil de nós sermos enganados, porque não procuramos informações. E o fato de não procurarmos informações, mesmo possuindo a capacidade intelectual, como nós não procuramos a informação, nós nos mantemos ignorantes da realidade. E aí fica mais fácil ainda de nós atuarmos dessa forma de idolatria, né? De ficarmos idolatrando esses indivíduos e dando um poder para esses indivíduos que eles não têm, que não deveriam ter, porque a partir do momento que nós os idolatramos, nós damos esses poderes a esses indivíduos, os tornando bezerros de ouro. Eu já falei sobre essa questão da idolatria em um vídeo nessa própria playlist aqui. Até se vocês quiserem dar uma baixadinha na playlist, vocês vão ver um vídeo falando sobre idolatria. Nesse vídeo eu quis falar um pouco mais sobre essa questão do que realmente é o poder executivo e como nós, como sociedade civil, fazemos com que esses indivíduos não cumpram realmente o que é ser um poder executivo. E a ideia é essa. Lembrando que, pessoal, veja bem, esses indivíduos eles têm um grande poder de influência, porque eles têm a voz. Nós tendemos a idolatrar as pessoas que são visualizadas. Então, idolatra-se atores, idolatra-se músicos, idolatra-se influenciadores e, consequentemente, nós vamos idolatrar aqueles que assumem o poder máximo de uma nação, e que é um grande problema. Como eu já venho falando no decorrer desse vídeo todo, esses indivíduos não devem ser idolatrados, eles estão lá para trabalhar. Assumir um poder político é um trabalho. É um trabalho, você tem que assumir uma postura, trabalhar, resolver os problemas, cumprir o seu mandato e legal. Independente de ideologia, todos nós, eu acredito que independente de ideologias que se defendem, todos nós queremos que a saúde funcione, que a educação funcione, que o país se torne mais seguro. São coisas que nós como cidadãos queremos, independente de qual vertente política se defenda. E é importante contrapor as ideias para termos
fazermos funcionar a nossa intelectualidade, não cairmos em ignorância e não idolatrarmos esses indivíduos. Essa é a ideia de hoje, pessoal. Convido a todos a essa reflexão, refletirem comigo mais uma vez sobre mais um tema. Muito obrigado a todos aí que assistiram o vídeo até o final. Aquele mesmo esquema, quem gostou do vídeo dá um like, se inscreve no canal, deixe seus comentários aí, vamos dialogar, um assunto legal a política aí, importante. Gostaria de ver essa caixa de diálogo ali cheia para a gente poder debater, que é a parte mais legal. E é isso aí, pessoal. Vamos refletir. Ano que vem tem eleição. Político não é para ser idolatrado, não. É para governar. E governar é um trabalho. Principalmente o poder executivo, que é o poder supremo da nação, que tem um grande poder de influência. E as atitudes que esses indivíduos assumem refletem culturalmente nas atitudes dos indivíduos no cotidiano. Beleza? Muito obrigado a atenção de todos. E esse foi mais um vídeo da série Passando por Aqui, só para dar um toque. Valeu!